Olá pessoal, boa noite a todos, muita luz, muita paz, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos iniciar o nosso seminário falando sobre o famoso Noé. Quem foi Noé? Né? Muito bem, primeira coisa que nós vamos pegar, nós vamos tentar entender linha do tempo, tá? Mas na visão judaico-cristã, né? O Carlão, pega para mim aqui, tem umas datas aqui. O São Genaro da Pita. Não. Tô sem óculos aqui. Onde que tá? Eu devia ter deixado na página certa. Agora eu fico perdendo tempo procurando aqui. O Carlão, procura aqui para mim no livro, que está no começo já. O dilúvio. Tá? A gente vai ver vestígios da Atlântida, aí está no capítulo aí do Projeto Terra. Eu quero pegar umas datas para conversar com vocês, para a gente sintonizar no tempo. Então veja bem. Segundo a tradição judaica, na tradição da Bíblia hebraica, né? É muito importante, né? Nós vamos ter o livro da Gênesis de Moisés, que começa, presta atenção, com a criação do mundo em 7 dias. Tá ok? Aí vocês vão entender por que o judeu ele guarda o sábado. Porque o sabá é sagrado para eles. Tá? Alright? Achou, Carlão? Não, eu quero... Não, depois do dilúvio universal. Você vai ter a história de Adão e Eva, Davi, toda a história genealógica de datas. Sabe? Não. É antes. Né? Que vai ter... Não, no lugar que fala assim não, está no livro de profecias, vai na parte de profecias, desculpe. Que eu quero pegar... tem até o nascimento de Jesus, o calendário hebraico, que vem desde o ano 0, que aqui é considerado o ano 0, né, no calendário hebraico, para vocês entenderem esse intervalo de tempo e onde surgiram os grandes profetas bíblicos e onde está Noé encaixado nesse contexto. Porque a gente tem que ter essa linha do tempo na cabeça, na visão de datação de tempo daquele povo que eu achava que não sabia medir tempo porcaria nenhuma. Você está me entendendo? Achou? Isso, é isso aí. Fica aí na mão que eu perguntar, você vai falando as datas para mim só. Então a criação do mundo em 7 dias, 0. Né? Então veja bem, se você abrir o livro da Bíblia, o primeiro livro é o Gênesis. Então a primeira coisa que surge é a criação. Né? A primeira coisa que está escrito lá é qual foi a primeira coisa que Deus criou. Vamos ver se vocês se lembram, quem leu. É a primeira coisa, isso é muito interessante do ponto de vista até científico, tá? Entendeu? Tem até uma palavra que é muito usada hoje em dia, era marca de fósforo aqui no Brasil, e é até hoje marca de fósforo, compra essa marca até hoje. Tem uma marca chamada Fiat Lux. Vocês nunca viram? E vocês andam em Fiat, carro da Fiat. Alright? É o mesmo Fiat. Fiat Lux, esse termo aqui, Fiat Lux, é latim. Tá? Não é hebraico tal. Quando a Bíblia vai sendo traduzida, né?
Então, a primeira coisa que Deus fez na visão da cosmogênese, tá, é a luz. Então conta assim, então Deus estava lá e a primeira coisa que ele viu que era boa era a luz. Então Deus disse, faça-se a luz, ou fiat lux. Fiat lux significa faça-se a luz. E a Bíblia e a luz foi feita. Ok? Então veja bem, olha que louco. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? É a primeira coisa do universo, para criar o universo. Só que você tem que entender que os judeus achavam que o universo era a Terra. E um monte de estrelas servia para enfeitar o que Deus fez na Terra. Alright? Então essa é uma visão muito geocentrista. Ou na verdade, é pior do que geo, é egocentrista, centrada no homem. Eu sou o máximo da criação. Deus fez tudo isso para mim. Para nós homens, entendeu? Tá? A física quântica, a física quântica moderna, né, tem um livro, né, de um cosmólogo, né, do Northwood, foi prêmio Nobel de Física, tudo, né, chama Stephen Weinberg. Ele já morreu, tal. Eu estudei vários livros dele, né, entendeu? Então esse cara, ele vai escrever um livro chamado The First 3 Minutes. Para o teacher, o que quer dizer? The first 3 minutes. Isso. Então, o livro é escrito quando o universo vai de t igual a 0 até 3 minutos. O livro inteiro é escrito como era o universo nesse intervalo de tempo. Ok? Vocês vão ver como ele é genial. Né? E esse livro foi escrito na década de 60, 70. Eu nem lembro agora que você saiu na década de 70. Mas eu lembro que na Unicamp eu tive que ler esse livro em inglês. Porque não tinha tradução em português. Hoje tem em português. Então os físicos descobriram que no princípio de tudo, no T igual a 0, existia energia pura. E essa energia pura, que forma que ela estava? Ela estava em forma, presta atenção, de um mar de fótons. E o que é fóton? Fótons, a gente fala, né, é uma gama gigantesca de ondas eletromagnéticas. É um mar de ondas eletromagnéticas, certo? Dispersos em todo o campo, gama de frequência. O que a gente chama de luz é apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético de fótons, tá? A gente chama de luz que a gente vê, né? Mas a física clássica, a física quântica, né, ela realmente considera. Inclusive, uma das questões mais complexas da física até então era como o fóton vai se transformar em matéria. Você está me entendendo? Como que ele, de energia pura, ele dá o salto e cria massa, por exemplo, porque o fóton não tem massa, a massa é gerada. Né? Então, é o campo de energia para você gerar massa, para você gerar matéria, através de prótons, elétrons, nêutrons, subpartículas, que tem massa também. Aí que vem aquele nosso famoso amigo, o Higgs. O Higgs, ele faz uma teoria, né, que o fóton, ele tem que atravessar, né, ele tem que atravessar um tipo de campo de energia para gerar e transformar o fóton puro em massa. Esse chamado era o campo de Higgs. Tá? O Higgs lá, né? Você está me entendendo? Só que toda teoria de campo, hoje em dia, toda teoria de campo, nós baseamos em transferência de partícula. Ok? Ok? É transferência de partícula. Tá? E essa partícula em especial, ela foi chamada no livro, né, desse cara, na teoria desse cara, de bóson
de Riggs. Né? Entendeu? Aí que vem a chamada partícula de Deus. Por que partícula de Deus? Porque Deus precisou do início, onde tudo era luz, ele precisou de um campo de Riggs, do bóson de Riggs, para poder criar a matéria densa no universo. Certo? Então, por isso que ela é, entre aspas, né, chamada bóson de Riggs, ou partícula de Deus. Na verdade, quando o cara escreveu o livro, ele chamou essa partícula aqui, ó, de partícula do demônio. Não de Deus. Porque ninguém tinha encontrado essa partícula antes. Em nenhum tipo de experiência de reações nucleares. Você está me entendendo? Aonde vocês acham que os caras encontraram essa partícula? Então, quando o cara escreveu o livro, foi lá na editora, presta atenção, estava lá a partícula do demônio. O cara falou, puta que pariu, o editor, mas nem já vou botar esse título nunca no seu livro. Né? Ninguém vai comprar essa bosta. Vamos mudar, vamos chamar de partícula de Deus. Então, o editor que deu o nome, está entendendo? Contrariando o livro, porque não era marketing, não ia vender o livro. Então, o Riggs concordou tal, mas não tem nada a ver com o conceito de ser uma partícula de Deus, está entendendo? Ela tem esse conceito apenas, né? Você está me entendendo? Aonde vai surgir. Mas as coincidências com o Antigo Testamento é muito interessante, saca? Porque, na verdade, eu sempre falo que aonde há fumaça, há fogo. Nem tudo o que existe é verdade, mas que tem alguma coisa que tem fundo de verdade, ela foi distorcida ao longo do tempo e mal entendida. É provável que algum vidente, algum paranormal antigo, em contato com os espíritos, em contato com alguma entidade, que não sabe nem quem é esse ET, né, ele vai fazer a pergunta, quem criou o universo? Aí, Deus. Como que Deus criou o universo? Aí o cara vai sentar e vai falar, ora, era a luz e tal, você está entendendo? Porque vai explicar desse jeito, né, para um homem de 5, 6 mil anos atrás, não vai dar certo, né? Não entende de física quântica, não entende de partículas, não entende de reações nucleares e tal. Aonde foi descoberto isso aqui? No CERN, esse maior reator nosso lá. Entendeu? Se não tivesse um reator de alta energia, a gente não ia chegar perto dessas descobertas. Né? Muito bem, muito bom. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Né? Porque há coincidências. Então, se você acompanhar, então começa lá. Primeiro Deus fez a luz, depois Deus vai lá, depois faz isso, depois faz aquilo, tal. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, gente. Domingo é o primeiro dia da semana. Por isso que segunda chama segunda, que é o segundo dia. É nós que descansa no domingo para conversar na segunda. Então, aí Deus vem criando todas as coisas. Criou a terra, criou o oceano, criou os ares, os mares. E no último dia, né, já estava cansado pra cacete, faz essa merda que somos nós. Aí, por cima de tudo, primeiro ele faz o Adão. Adão, né? Depois Adão estava lá no paraíso, coçando o saco, não tinha o que fazer com o saco. Vai fazer o que com o saco? Sozinho no paraíso. Né? Só servia para coçar. Né? Aí Deus falou assim, pô Adão, tu tá triste aí, Adão. Vou arrumar um enrosco na sua vida que você nunca vai esquecer por todo o resto da existência kármica. Né? Vou arrumar uma sarna para você se coçar. Vai lá, arranca uma costelinha do Adão, né? Olha a história, arranca uma costelinha do Adão. Né? Arranca uma costelinha. O Adão dormiu lá, o Deus falou, arrancou uma costelinha dele. E a hora que ela acordou, Deus falou, surpresa! Tava lá Eva, toda gostosa, toda bonitona, com a perereca de fora. Né? Que estão tudo pelados no paraíso, né? Aí começou a tentação, entendeu? Né? A perereca da Eva, com a pistola do Adão, com a cobra do Adão. Fica a cobra do Adão tentando. E ficou aquela tentação toda, aí surgiu o pecado, aí todo mundo foi para o inferno.
Aí o bicho pegou e começou essa merda toda. Essa é a minha versão. Essa é a versão lalaísta, né? Vocês gostaram da versão, da criação do Lalá? Ai, ai. Essa história de maçã, né? É, maçã, o quê? Tanta coisa boa para comer, vai comer maçã. Ave Maria. Então, vamos lá. Então, né, todos vocês sabem que, né, que o domingo é o primeiro dia da criação. Aí, vai até sexta-feira, né, que é o sexto dia, ok? Onde Deus termina tudo. Aí acabou Deus, pô, que saco, trabalhei pra caramba, né? Aí no sábado ele descansa. Então essa visão aqui o povo judeu guarda o sabá como se fosse o dia mais sagrado para eles. Eles não fazem nada, né? Não trabalham, papá. Exatamente. Então, eles guardam, não faz nada, tal, como se Deus descansou, também vou descansar. Né? Mas tá bom, cada um com as suas tradições e as suas visões religiosas de mundo. Né? Nós não estamos aqui para criticar ninguém, não. Cada um segue o seu conceito e a sua visão de mundo que lhe carece. Muito bem. Deixa eu ir para... Não vamos chegar no Noé, tenha paciência. Então, aqui nós temos a criação de Adão e Eva no paraíso. No paraíso, aí todos vocês já sabem, essa história está mais que contada, né? Não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Né? Um dia nós vamos estudar exatamente essa história da chegada, né? Aonde que era esse paraíso, quem que era na verdade o conceito de Adão e Eva, né? Os exilados de Capela, né? Você está entendendo? Todo o lance do pecado, o lance de qual foi o pecado, por que foram expulsos, por que chegaram na Terra. A Terra é onde eles vieram isolados, né? Então tudo bem. Então, então esse ano aqui é o 0. O Carlão, desse ano até o Noé, que é o próximo, que é o último estágio do primeiro coisa, quantos anos dá? Então, por volta de 1242, né? Depois da criação do mundo, nós temos o advento de Noé. Ok? Isso no calendário judaico. Tá? Carlão, vamos só seguir, que o pessoal seguir. Depois o próximo patriarca, o próximo salto é Abraão. Vamos com calma. Então, aqui nós temos o profeta Abraão. Nós temos quantos anos? Mais 1080 anos, tá? É mais 1080 anos. É mais 1080 anos, tá? Eu vou até colocar um mais aqui. Depois do Abraão até Moisés. Então, ó, aí você tem Moisés, mais 515 anos se passaram. É o que vai se passando, para vocês terem uma ideia. Depois, o rei Davi, tá lá. Depois nós temos o rei Davi, que foi mais 570 anos. E depois do rei Davi, aí já chega que o Jesus é da casa de Davi. Certo? Certo, pastor? Jesus é da casa de Davi. Quantos anos? 1350 anos. Soma tudo isso aí para mim, quanto dá? Já até somei. 4.757 anos. Tá? Entendeu? Então, para vocês entenderem, o calendário judaico hoje, você soma isso aqui com 2020. Tá? Mais 2020, você vai ter a datação do calendário judaico hoje. Tá? Que os judeus comemoram, que os judeus não reconhecem Jesus como ano 0, nada disso. Né?
Quê? Não, não chegou no 7 mil ainda. É 6 mil, é uma merda. Soma aí para mim. Então, mais 2020, porque nós estamos em 2020. Então você tem 4.757 mais 2020. Quanto que está dando? 7. Tudo 7, cara. Olha que 6. 6.777. O ano dos 3 sétimos. Cabalístico isso. Tá, então essa o calendário judaico está nessa data aí, quando eles comemoram o ano novo judaico. Né? O Pessá. Muito bem. Então, só para você sintonizar, onde que está Noé? Então, olha quanto tempo passou, né? Da criação do mundo até Noé. Então, nós vamos nos ater a Noé. Tá? Nós já falamos muito dos outros profetas aqui, né? Você está entendendo? Né? Nós falamos do Abraão, depois o Ezequiel, né? Fizemos no outro seminário, né? Do Moisés, né? Você está entendendo? Então, tudo bem. Então, só para vocês sintonizarem aí o Noé. Aonde entra Noé na história, segundo a visão. Bom, uma primeira coisa nós vamos ter que já discutir aqui, antes que essa coisa se passe, é importante se discutir, que a primeira aula eu queria discutir para vocês as coisas legais, que foi isso que eu coloquei, do fóton, da energia da luz, né? E as incongruências também. Né? Então, segundo o povo judeu, e até alguns povos árabes que seguem praticamente o mesmo calendário, né? O povo árabe também ele segue esse calendário, sabia? Aí o que acontece? Acontece uma coisa interessante. Como é que o mundo só tem 6.777 anos? O que é esse 7 mil, né? Que está para chegar? O ano 7 mil. Você tem uma profecia, nós sabemos assim, né? Antes do grande sétimo número ainda a ser completado, então ele vai dando as profecias dele em função dessa data aí. Ele está usando esse calendário dos judeus. Ele fazia uma mistura de calendário. Ele falava do Apocalipse antes de completar esse sétimo milênio. Bom, a primeira discussão é, né? Aonde está o erro? Não se esqueça que é a criação do universo. Então, para os judeus, ou para quem é fanático, criacionista nesse aspecto, o mundo só tem 6.777 anos. Aí, como é que você vai explicar dinossauro? Como você vai explicar ossada que vocês atrás? Né? Então, segundo a astrofísica, veja bem, a astrofísica moderna, inclusive aquele cara lá do Steven Weinberg, que está usando todas as teorias modernas, de física quântica, hoje, a idade do universo, tá em torno de 13,5 bilhões de anos. Muito bem. A Terra, o planeta Terra, a Terra tem a sua criação, o seu início há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, a Terra tem essa idade. Por isso que vocês não devem confiar na datação de tempo desses calendários aí. Tá? E acreditar que Deus criou a Terra, Deus criou o universo há 6 mil anos atrás. Né? Aí você não consegue explicar os fósseis antigos dos dinossauros, todas aquelas eras geológicas todas. Vocês estão me entendendo? Que tudo isso, né, não está nesse período de tempo. Porque aí o homem teria que viver junto com o dinossauro, o homem teria que viver tudo com esse tipo de gente, que isso não é verdade. Tá? Geologicamente, então essa primeira questão aí da criação, da Gênese, né, não bate cientificamente. Então, hoje nós temos que ter sempre uma visão científica e esotérica, científica e espiritualista, para não cair
discrepâncias aí que a gente está discutindo, ok? Bem, muito bom. Deixa eu ver uma outra coisa que eu poderia discutir com vocês aí. Né? A Terra tem 4... segundo as nossas datações, nós temos 3 grandes períodos, né, geológicos na Terra. Né? Na verdade, 4. Eu tenho o Triássico, Jurássico e o Cretáceo. E o último período, hoje, né? Mas como é que chama? Tem um nome, vocês sabem? Procura aí na internet. Qual o nome do período geológico que estamos vivendo? Essa pergunta que vocês têm que fazer. Aonde vocês acham que estavam os dinossauros? Todo mundo sabe que existia o Jurassic Park, né? Do Spielberg, né? A grande contribuição do Spielberg, Jurassic Park. Então, o período dos... Hã? Não, você tem que pegar esses 3 juntos, porque tem muitas subdivisões aí, e assim vocês pegam subdivisões. Porque o Cretáceo já terminou há 60 milhões de anos atrás. Tá? Então é Triássico, Jurássico, Cretáceo e... Não, tá vendo? É período, não é era. Período Cenozoico, Paleozoico. Isso, é o Quaternário. Então aqui o próximo a gente chama de Quaternário. Tá? Muito bem. Então, nessa divisão, nós temos assim, né, a Terra, né, mas isso aqui, esses períodos é onde surge a vida na Terra, tá? Então, esse período aqui começa há 1 bilhão de anos atrás. Essa é a ideia. Não é a idade da Terra, não. Eles vão pegar o período onde há vida, ok? A formação de oceano, tal. Então, o Triássico, né, enquanto a vida não surge, a Terra, por exemplo, a Terra ficou 1 bilhão de anos, a superfície da Terra toda quente, toda incandescente, lava. Nós temos um problema muito sério, que é perder calor. A Terra não consegue perder calor para o espaço. Você está entendendo? No início, como as quedas, as torres, a pressão, isso aqui ficou muito quente, tudo rocha derretida. E demora muito, mas muito tempo para esfriar e criar crosta terrestre sólida. Ok? Porque a Terra não consegue perder calor para o espaço. Só perde por radiação. E por radiação é muito baixa a perda. Então, por isso que demorou, só para esfriar a Terra, demorou bilhões de anos. E olha, eu tenho um Greyzinho, um ETzinho, que um dia me falou, né, quando eu perguntei sobre eles falavam assim para mim: quando esse planeta estava na era geológica, que estava esfriando a sua crosta, nós já voávamos aqui com nossas naves. Pra você ter noção com quem você está conversando quando a nave passa lá, ou quando os Greyzinhos aparecem. Eles são deuses para nós, assim, em termos de distância de conhecimento. Então, né, então daqui até aqui nós temos 1 bilhão de anos aproximadamente. Tá ok? Então cada período desse dura uma quantidade de tempo. Então os dinossauros, eles começam mais ou menos aqui, ó, no final do Triássico, né, e vai para o Jurássico e Cretáceo todo. Os répteis gigantes são habitantes aqui. O homem jamais habitou. Aí você vai ter que usar a Bíblia e falar assim: mas por que Deus criou esses répteis gigantes? Eles ficaram milhões de anos vivendo, e nós estamos aqui, nós chegamos aqui agora, nos últimos 15 mil anos, se você for ver bem. Né? Então, quem realmente habitou a Terra? Quem usufruiu da criação de Deus? Muito mais do que o homem.
Olha os raciocínios diferentes que a gente começa a fazer em termos bíblicos, quando você começa a analisar. Matou tudo no dilúvio. Né? Então quero ver Noé junto com esses bichos aí. Quero ver botar esses... Não, que tem uma divisão, né? Tem os puros e os impuros para entrar na arca, né? Os puros sobem, vão para a parte de cima, e os impuros vão para o fundo da arca. Vai caçar dinossauro para pôr na arca, né? Quero ver o macho. Né? Vem, dinossauro Rex. E sabe qual é o problema? Como é que você vai botar um brontossauro de quase 120 metros de comprimento dentro de uma arca? Como é que você vai olhar um negócio lá? Não é fácil. Então, vamos... o problema é que quando eles escreveram a Bíblia, eles não sabiam que existiam outros continentes aqui distantes. Você acha que perto de bicho dali já resolveu o problema, né? Já era o planeta. Eles não sabiam que existia América, nada disso. Né? Bom, mas então essas discrepâncias, quando nós observamos tudo isso cientificamente, a partir da ciência, isso discorda desse marcação de tempo, dessa ideia da criação. Então, nós temos que entender, já de cara, que tem muita coisa errada na Bíblia. Tá? Ela não é um livro escrito por Deus, nem aqui, nem na China. Tá? Em primeiro lugar, os homens que meteram a mão foram lá. Você está entendendo? É uma primeira questão fundamental, porque se você vai discutir com um crente, né? Não, é Deus. Aí você não pode discutir, o Deus vai discutir com o cara, pô, né? Aí não tem nem por onde você começar. Por isso que quando a gente vai estudar teologia ou religião, nós temos que ter essa mente aberta, totalmente aberta para questionamento. E ninguém vai para o inferno por causa disso, por questionar. Eu vou blasfemar contra Deus. As pessoas têm medo, cara. Elas morrem de medo de sair fora daquele quadrado. Imposto pelo pastor, viu? Fica lá pregando a cabeça, vai morrer, vai para o inferno, vai eternamente. Se você discordar uma linha da vírgula da Bíblia, tá? Então vamos lá. Vamos chegar no Noé, então. Né? Então, se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender uma coisa muito interessante. Né? Chegou naquele ano lá, qual que é o ano mesmo? Passou-se depois da criação, fala 1080? Então, está do ano 0 até esse ano, passou 1242 anos. Então, aí surgiu o Noé e sua família. Aí é que Deus descobriu que ele estava puto da vida com o resto do mundo. Certo? Que o que ele fez estava uma merda. Os homens estavam aquela puta zona, brigando entre si, guerra, conflito, ego. Né? Ele falou, vou destruir essa merda. Né? Vinícius de Moraes também ficou chateado com isso. Você sabia disso? Vinícius de Moraes tem um verso interessante, né? Há dias que eu não sei o que me passa. Não, eu abro meu Neruda e apago o sol. Misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não, tem o meu violão. No último verso ele fala assim, às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Se foi para desfazer, o que é que foi feito? Não, como é que é? Oh, meu Deus. Né? Se foi para desfazer, por que é que fez? O último verso é esse. Se foi para desfazer, por que é que fez? Né? Que ele vai pegar exatamente essa destruição, dilúvio, final do mundo, apocalipse. Entendeu? Como é que é? Há dias que eu não sei o que me passa. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute o amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? Né? Aí pergunto a Deus, escute amigo, né?
Então, Deus, se você ler a Bíblia, ela vai estar com esse texto assim. Deus estava totalmente descontente com a sua criação, puta, né, tudo, guerra, e falou assim. Aí, ele chamou Noé e falou, Noé, come here, please. Né? Chamou Noé, falou, Noé, ó, você é o único cara aí que eu confio na história, é um justo, né? Os caras, hoje em dia, tem um monte de discussão sobre a Bíblia, tem vários teólogos, né? Então, porque aí, ele escolhe, ele fala assim, Noé, você vai fazer uma arca de madeira, uma arca, porque só tinha madeira naquela época, né? Não tinha aço, era antes da era do bronze, né? Não tinha aço, não tinha metal. Porque nessa época aqui, em termos bíblicos, né, não é considerado, né, a civilização não tinha nem começado ainda. Não estava nem na era, porque quando chega 3.000, 2.000 antes de Cristo, 2.000 e pouco antes de Cristo, que nós entramos na era do bronze, né? Começa a usar metais pela primeira vez, essa coisa toda, né? Então, a arca de madeira, ok? A primeira coisa que a gente tem que descobrir, aonde é que Noé morava nessa época? Que região do planeta ele morava? Hã? Não, morava longe do mar. Senão ele estava... mas só que ele não sabia nada. Bom, então vamos pensar, não, a gente tem que tentar descobrir, porque a gente não, ninguém sabe, por exemplo, não tinha Israel, não tinha nada disso, é coisa muito antiga, tá? Então como é que era o mundo? Então a desconfiança é assim, a gente vai estudando, e quando eles falam assim, eles falam que quando as águas baixaram, né, a arca ela se depositou no Monte Ararat. Ok? O Monte Ararat fica no Afeganistão. Ok? Hoje muita gente vai lá procurar a arca nesse lugar, tentar achar vestígios da arca, tá? Então a gente pode imaginar que ele vivia naquela região, né? Que era Paquistão, Afegão, tudo aquele norte da Índia, tal. Não vivia, né? Você está entendendo? Aquela região mais dentro lá, longe do oceano. Porque se ele estivesse perto do oceano, ele tinha morrido já na primeira, né? Exatamente, quem estava dentro do continente vai sentir um dilúvio. Depois, amanhã eu vou explicar para vocês por que aconteceu o dilúvio mesmo. Esse treco aconteceu. E matou bilhões de almas no planeta. Tá? Entendeu? Eles estão só errados nas datas. Né? Então, a primeira coisa. Então, ele falou para Noé, o negócio é o seguinte, ó. Você vai, né? A arca vai ter, ele dá até as medidas, né? Deus é projetista, né? Já dá tantos covados, né? Tantos covados, a medida era covado naquela época. Você está entendendo? E segundo, a arca, ela é grande, cara. Ela dá em termos de hoje, ela vai dar mais que um campo de futebol, é grande pra cacete. Então, a primeira coisa importante é como construir, né? Quem trabalhou na construção da arca? Porque quantas pessoas trabalharam? Tem que cortar as árvores, arrastar as árvores nas costas, planar, fazer a madeira. Não tinha serra elétrica, né? E para começo de conversa, a gente não pode nem imaginar que existia uma serra de metal. Não existia prego também. Eles não podiam dominar o metal nessa época. Certo? Tudo tinha que ser encaixe de madeira. Não existia metal. Só ele e os filhos. Então você veja bem que não tinha madeireira para o cara comprar madeira na madeireira. Vai lá na madeireira, ó, quero tantas toras aí, tantas pedras, manda lá. Né? E a grana? Quem vai pagar essa conta? Diz que eu não era pobre pra cacete? Né? Você está entendendo? Então, essas são as incongruências da discussão. A Terra não estava na era dos metais, eles não podiam dominar os metais nessa época. Para uma serra para cortar, né? Uma plana para deixar lisinho, bonitinho. Bom, e conta a história que foi 1 ano que ele demorou, né?
Porque é coisa de um ano, parece que demorou para construir a arca. Vê aí para mim, irmão, o Paiano. Quanto tempo para construir essa arca demorou para construir essa arca? Né? É legal. Esse tem um filme moderno da arca também, é muito legal, né? Como é que chama? Não, tem o Noé moderno, tem o Noé, eles fazem igualzinho a Bíblia, é bem interessante e tal. Né? Mas eu estou falando esse tem um moderno, que é uma comédia tal, que eles fazem o barco agora. O cara. Não, não é o Ben Stiller, não. É um outro cara. É? Não, não é o Jim Carrey. Tem dois, tem um e dois. Não é também, gente. Tem um cara que não é conhecido assim. É. Então, veja bem. Não havia, eu quero que vocês entendam que na época não havia tecnologia. Não, não é. Não, não é a volta do Todo-Poderoso. Tem nada a ver uma coisa com outra. É do barco lá que ele constrói, ele é forçado a construir uma barca lá porque vai vir uma inundação, fim do mundo. Né? É, uma comédia e tal. Não, não tem como, não é. Nossa Senhora. Bom, então, como construir? Não haveria tecnologia na época, né? Um barco tão grande, ele tem que ter uma estrutura muito bem, senão ele racha no meio. O próprio peso dele quebra. Você está me entendendo? Ele racha. Primeira onda que dá, a primeira torção que ele fizesse, está entendendo? Ele quebra, se não estiver bem montado. É. Hã? Steve Carell, né? É. É muito engraçado essa história dele, né? Que os bichos vão tudo atrás dele, né? Os bichos vão sozinhos na arca lá. A mulher dele não fica louca, né? A volta do Todo-Poderoso. Isso. É legal, é bem legal, a gente dá risada, né? Certo. Muito bem. Então, não havia como ele construir essa arca. Certo? Num tamanho tão grande para caber tantos animais assim. E depois tem a logística. Você tem que tratar dos animais, você tem que dar comida para os animais. E conta a lenda que ele ficou ele ficou 1 ano sem dormir. Você sabia? Noé não dormia, dia e noite cuidando dos animais. Ele ficou 1 ano sem dormir, é o que está na Bíblia. É ou não é, ô pastor? Ele ficou 1 ano sem dormir. E quando ele terminou a arca, ele falou assim, ó, você tem 7 dias para botar tudo dentro, arrumar, botar a sua família, que eu vou mandar chover, eu vou mandar água para o planeta. Né? Vai ser uma desgraça. Né? Vou inundar o planeta. Né? Vou matar todo mundo. Né? E aí, né, eu estou mostrando para vocês, nós estamos discutindo aqui as incongruências da Bíblia. Tá? Então, em primeiro lugar, não tinha como ele construir uma arca desse tamanho naquela época. Que fosse operacional, que sustentasse uma tempestade, onda, mar brabo, tal, certo. Primeira pedra que ele batesse, já desmontava inteira a arca. Você já viu o que acontece com os nossos barcos quando ele bate no Recife? Ele abre inteiro. Desmonta inteiro, o nosso barco de hoje. O Titanic, então, a puta construção, o primeiro Recife que ele pegou já é Elvis, já foi para o fundo. Né? Entendeu? Muito bem. Então, não dá para... Bom, eu sempre brinco, né, que o Noé não podia levar um casal de pica-pau nem um casal de cupim. Vai fazer um estrago na arca. Né? Você está entendendo? É uma brincadeira que a gente faz aí. Então, essas coisas são muito ilógicas. Né? E depois tem uma história. Choveu copiosamente 40 dias e 40 noites. Aí, veja bem, ele tinha um casal de cada coisa. Aí a primeira, passou 40 dias, passou a tempestade, passou a chuva, o céu ficou bonito.
mas tudo cheio, ele não via terra. Aí ele soltou um corvo. Já desparcerou o casar do corvo, já deu zebra aí. Aí solta o casal de corvo. O corvo vai, não acha lugar para sentar, volta na arca de novo. Aí ele espera mais uma semana. Aí na segunda semana ele solta um casal de um pombo. Uma pomba. A pomba vai, volta com um raminho só, verde. Né? Ele falou, opa, já há terra, né? E aí foi passando o tempo até que a arca, o mar foi baixando, foi baixando. Ah, conta a lenda, isso ainda é nada, passou um ano depois do dilúvio, passou um tempo depois desses 40 dias, 40 noites. Aí ele fala assim, aí está lá na Bíblia escrito assim, Deus tinha esquecido de Noé. Fala, Deus esqueceu de Noé, puta que pariu. Ele fala assim, Deus fala assim, puta que pariu, esqueci o Noé com os bichos na arca. Né? Porque o rio não baixava, o mar não baixava. Diz que para lá ele mandou soprar um vento, soprou um vento, começou a secar tudo, baixar o mar, a água foi embora com o sopro de Deus. E aí a arca pousou no Monte Ararat. Aí abre a porta, os bichinhos vão tudo lá. Né? Nossa, depois Noé chapou ouro, sabia disso? Bebeu pra cacete. Tudo que tinha na arca ele bebeu. Exatamente, tem todas essas histórias bobas. O Noé estava peladão lá, né? E o filho dele viu Noé pelado. Foi condenado eternamente no fogo do inferno por ver o pai pelado. Não, Noé esquecido por Deus foi muito legal, cara. Gostei dessa. Esqueceram de mim. Esse foi o primeiro que esqueceram de mim. Ai, ai. Então, gente, são tantas incongruências técnicas, científicas, que nesse ponto, nessa versão, nessa interpretação, não dá para levar a Bíblia a sério. Mas, vocês sempre me falam, né? Laércio, onde a fumaça há fogo. Sabe o que é interessante disso tudo? Né? Carlão, me empresta o livro aí. Então, eu vou mostrar para vocês que esse dilúvio, ele é meio esquisito. Né? Cadê meus óculos? Tá aqui? Deixa eu pegar meus óculos aqui. Esse aqui é o livro Projeto Terra, tá tudo documentado aqui, viu, gente? Se vocês quiserem, você compre. Né? Você quer ver que legal? Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Né? Né? Deixa eu pegar aqui. Não, deixa eu ver. Vamos lá. Não, acho que... Ah, tá. Peraí. Eu vou falar para vocês um negócio, ó. Fim da Atlântida. Tá. Bom, registros, essa é muito importante. Eu vou falar para vocês que muitos povos, não só os hebraicos, eles também registraram este grande dilúvio aí. Então, por isso que eu falo, onde há fumaça, há fogo. Então, nós temos um registro chamado O Troiano. Olha, documentos descobertos em escavações no México e hoje se encontram no British Museum de Londres. Neles estão contidos os seguintes textos. Presta muito bem atenção. Isso aqui é muito interessante, que nós vamos afundar dele amanhã. Vocês lembram que eu falei uma data do calendário maia que eu falei que eu vou decorar aí? Então tá lá. No ano 6 de Cã, em 11 Muluk, no mês de Isaac. Ele dá a data aqui. Terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupção até 13 de Shuen. As colinas de argila, o país de Mu, foi sacrificado. Depois de sacudido por 2 vezes, desapareceu no meio da noite. O solo, continuamente influenciado por forças vulcânicas, subia e descia em vários lugares até que cedeu. As regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas. Não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões, elas se afundaram, arrastando 64 milhões de habitantes
Isso aconteceu 8.060 anos antes da composição desse livro, desse texto. Então, se você pega os maias, né, esse primeiro texto, como se fosse 2.000 anos atrás, você vai bater em 10.000, 12.000 lá atrás, essas datas lá atrás, que é a época da Atlântida. Nós estamos falando de Atlântida. Olha lá. O Codex Tolteca Tira, que é um outro livro maia, diz assim, que conta sobre a origem do povo maia e de seus ancestrais. Ele relata migrações de 8 tribos que alcançaram as praias vindas de uma terra situada a leste chamada Aztlán. Talvez seja o verdadeiro nome de Atlântida. Na Gênese mosaica, né, fala do grande dilúvio, estava lá. E esteve o dilúvio, né, 40 dias sobre a terra, e todos os montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida nos seus narizes, tudo que havia no seco morreu. E ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Agora nós temos os Isústuros, que é um rei babilônio, né, da 10ª dinastia. Ó, o Senhor do impenetrável abismo anunciou a vontade de Deus, dizendo: homem de Surripac, faça um grande navio e acaba-o logo. Eu destruirei toda a semente da vida com um dilúvio. E quando chamas veio no tempo prefixado, então uma voz celestial bradou: à noite farei chover copiosamente. Entra no navio e fecha a porta. Quando o sol desapareceu, fui preso no terror, entrei e fechei a porta. Durante 6 dias e 6 noites, o vento soprou e as águas do dilúvio inundaram a terra. Cheio de dor, contemplei então o mar, a humanidade em lodo se convertera, e como caniços os cadáveres boiavam. Tá? Então essa é uma tradição babilônica do rei Isústuros, né? Que é mais ou menos datado de uns 3.000 e pouco antes de Cristo. Né? Então o que acontece? Você vê que o relato de Noé e do dilúvio não é uma exclusividade hebraica, da Bíblia hebraica. Alguém copiou esse texto de algum lugar. As pessoas vão copiando, sabe? Não é ele que tem inspiração e faz. Você quer ver? Ó, na tradição egípcia, os egípcios nos legam as seguintes palavras sobre o dilúvio. Houve grande destruição de homens causadas pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. Na tradição chinesa, ó, dos povos chineses, temos o seguinte relato. Quando a grande inundação se elevou até os céus, cercou as montanhas, cobriu todos os altos, e os povos perturbados pereceram nas águas. Oh, desculpa, engasguei. A tradição persa. A luz dos Izede da chuva brilhou nas águas durante 30 dias e 30 noites. E ele mandou a chuva para cada corpo por espaço de 10 dias. A terra foi coberta até a altura de um homem. Depois aquela água foi novamente encerrada. Na tradição tibetana, uma voz tinha anunciado o dilúvio. Rebentou a trovoada e as águas, sempre caindo dos céus, arrastando imundície para os oceanos, purificando a morada dos homens. Na tradição indiana, né, o dia de Brahma não estava ainda terminado quando se levantou a cólera do varão celeste, dizendo: por que, transformando minha substância, criei o éter, transformando o éter, criei o ar, transformando a luz, criei a água, e transformando a água, criei a matéria. Porque projetei na matéria o germe universal do qual saíram todas as criaturas animadas? E eis que os animais devoram-se entre si, que homem luta contra seu irmão, desconhece minha presença e nada faz senão destruir minha obra, e que por toda parte o mal triunfa do bem. Sem atender à eclosão das idades, estenderei a noite sobre o universo e entrarei no meu repouso. Farei reentrarem as criaturas da matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar e o ar no éter, e este em minha própria substância. A água da qual saíram as criaturas animadas destruirá as criaturas animadas. Vishnu, né, ouvindo essas palavras, dirigiu-se a Brahma e pediu-lhe para que os homens não fossem totalmente destruídos
e pudessem se tornar melhores futuramente. Olha que louco, né? Concedido isso, ele ordena ao santo varão Vaisvatara que construa um grande navio, entre nele com sua família e outros espécimes de seres vivos, para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim que isso foi feito, desabou a chuva, os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sob as águas. Então, por que não é só a Bíblia cristã que fala isso? Por isso que eu falo, aonde há fumaça, há fogo. E amanhã Lalá vai revelar para vocês aonde é a causa e quando aconteceu esse dilúvio e por que aconteceu esse dilúvio. Tá bom? Pergunta, Ju. Vamos lá. Só tem uma? Ô, louco, hein? Professor, pode nos contar mais um pouco dos segundos iniciais do universo? Era somente raios de luz e virou toda a existência? Mas só que não foi assim, estalou o dedo, já tudo aconteceu. Tá? No começo, o universo, né, ele foi se criando e foi expandindo ao mesmo tempo. Como se acontecesse uma grande explosão a partir do momento que essa criação, que essa matéria, que essa energia, e essa expansão criou o que nós chamamos do Big Bang. E isso vai passar, né? Aí o tempo vai passar, 1000 anos, porque o tempo também começa a rodar, né? O tempo não existia antes. Então a próprio espaço-tempo começa a ser gerado. Então vai se passar milhares, até milhões de anos antes que os átomos estejam formados, tá? E aí as galáxias começam a ser formadas, aí toda essa questão que a gente conhece começa a ser formada, mas é coisa de milhões e milhões de anos. Não é assim, estalou o dedo, já está pronto o universo. Ele vai demorando um tempo para... Você vê, o planeta Terra, quanto tempo não demorou para estabilizar, para a gente poder colocar uma forma de vida aqui? Você está entendendo? Então não é uma coisa tão simples. Demora. Oi. Exatamente, é uma boa pergunta. Né? O nosso amigo aqui, que está no estúdio, o Carlão Reginaldo, é o único cara que a gente conhece que não tem sobrenome, ele tem 3 nomes. Ele chama Antônio Carlos Reginaldo. Você pode chamar ele por qualquer um dos nomes. É muito engraçado isso, né? Acho que isso aí é briga de família para colocar nome. Sabe que pergunta que ele fez? Se a primeira forma de escrita começou com a escrita cuneiforme, com os sumérios, há praticamente 3.000 anos antes de Cristo, como Noé e os caras podiam registrar essas coisas? Então, quem registrou e quando? Então, esse registro, é claro que teve que ser feito depois que os hebreus começaram a aprender a ler e escrever, e a criar a própria escrita hebraica. Se nós formos fazer uma pesquisa de quando o primeiro texto hebraico foi descoberto, a língua hebraica, escrita hebraica, nós vamos datar de poucos 1000 e tantos anos antes de Cristo só. Você está entendendo? Com a própria formação do Estado de Israel, aquela coisa toda, para depois o cara sentar e agora vamos escrever a história do mundo. Você imagina que bela que não vai dar, né? O cara tentar falar o que aconteceu com Noé, como o mundo foi feito, e tem toda uma lenda que o mundo foi destruído. Né? O mundo inteiro foi destruído. Né? Professor, o Big Bang causou algum barulho? Olha, a primeira coisa importante que vocês têm que entender é que o espaço ele é vazio, é vácuo. E se explodir uma bomba atômica no vácuo, não faz barulho nenhum, porque o som não se propaga no vácuo. Faz assim, ó. Por isso que esses filmes Guerra das Estrelas é uma bobagem total. Os caras no espaço, até o raio tem barulho, né? Arma. No meio do espaço, as naves. E depois pega uma nave, puta barulho, não tem barulho no espaço. Você vê assim, seria chato pra caralho o filme. O filme seria muito chato, porque não tem som.
Você vê, o cinema engana vocês. Professor, quanto tempo se passa depois do término da Era da Luz, de Atlântida, para o início daqui, a era que vivemos, mais ou menos assim, uns 200 a 300 anos, está tudo preparado, tudo pronto para a chegada de novas almas e o início da Era das Trevas novamente. Né? Teve que acontecer uma super operação de limpeza do planeta, tá? Porque não poderia deixar vestígios, nenhuma tecnologia avançada, na mão de quem iria começar uma experiência densa. Né? Praticamente 8 mil anos até 3 mil anos, você tem praticamente um tempo de 5 mil anos de idade da pedra. Né? 5 mil anos de idade da pedra é o tempo de uma civilização, cara. Né? É muito louco o tempo que esse pessoal passa, o tipo de espírito que vai encarnar nessa geração. Você pensar. Esses espíritos, eles não vão construir nada, não vão fazer nada, e essas tribos mal sabiam falar. Elas pareciam muito animal, eles mal não falavam, não tinham uma linguagem. Né? Você está me entendendo? Teve que começar a encarnar espíritos mais avançados para criar uma forma de linguagem, para essas tribos nômades poderem falar uma com as outras. Né? Eles grunhiam como se fossem animais. Eles queriam as coisas. Pegavam a mulher, pá na cai. Né? Era muito engraçado. É que nem nós no Japão, querer conversar com o japonês. Né? É a mesma coisa, porque não dá para conversar. Índio que é apito. Professor, as maiores revelações vão ficar para o final, pouco antes dos ETs chegarem? Eu acho que só depois que os ETs chegarem, não é antes. Saca? Porque tudo isso, tudo está registrado. Tudo está registrado. A história inteira do planeta está registrado. Só que falta a gente achar a biblioteca certa, né? Onde está tudo prontinho lá, né? Com vídeo, com tudo. Né? Pegar o... Acabou? Anjo? Acabou? Então veja bem, o que nós queremos dizer para vocês é o seguinte, nós temos que presta atenção, todos os textos antigos, não importa se seja a Bíblia, não importa se seja os Vedas, não importa se seja o Alcorão, não importa qual livro, por mais sagrado que ele possa ter sido enfiado na cabeça de vocês, ele está cheio de erros interpretativos. Então nós precisamos, hoje, nessa nova era, na nova consciência planetária, fazer uma releitura de tudo isso. Senão nós jamais vamos entender o verdadeiro motivo de todas as coisas. E uma das coisas mais enigmáticas e mais ocultas do passado é a grande civilização de Atlântida. A hora que ela for descoberta, os arqueólogos vão virar de ponta cabeça. Porque os arqueólogos nunca acreditaram nisso. Nunca. E os geólogos também jamais acreditaram. Porque para os geólogos, né, há 12 mil anos atrás, a Terra estava na Era do Gelo. Naquele filminho que você assiste aí, do desenho da Era do Gelo, do coisa lá. O mundo inteiro estava gelado, praticamente. E não é verdade. A Era do Gelo terminou muito antes da Atlântida. Claro que parte da Atlântida ainda viveu, o começo da Atlântida, ela viveu a última Era do Gelo. Mas a Era do Gelo acabou há 15 mil anos atrás, não há 12 mil ou 10 mil anos, como eles estão pensando. Teve um ícone aí. Não, a gente não consegue acreditar nessa datação desses geólogos. Eles erram pra caramba. Né? Eles erram pra caramba. Professor, as pirâmides do Egito foram construídas antes ou depois do dilúvio? Ela foi construída depois do dilúvio. Né? Não é pré-diluviana, ela é né? Pós-diluviana. Tá? Né? Legal, né? É gostoso estudar essas coisas.
Porque essas coisas foram enfiadas em nossas cabeças, pelos nossos pastores e tal, como a maior de todas as verdades. E a gente era tão criança que a gente não conseguia questionar. Né, ô pastor? Seu culpado. Porque o bom pastor é aquele que ensina questionando. É o que eu estou fazendo, você vê? Eu sou um tipo de pastor, mas eu ensino eu ensino abrindo a cabeça e não fazendo a cabeça. Nós precisamos nos tornar pesquisadores e livres pensadores, não aqueles que são obrigados a ser de mente totalmente fechada, porque a verdade já está pronta e você não pode discutir com ela. Nosso trabalho aqui, no Caminho da Luz, é o oposto. Né? Nós devemos questionar tudo. Tá bom? Então, amanhã, nós vamos estudar a verdadeira causa do dilúvio universal. Tá? Você está entendendo? Isso na visão, né, dos pessoal que morava tudo. Vocês perceberam que esses textos é tudo gente que morava do lado de cá? Né? Você não vai pegar gente que morava na costa da Itália e tal. Ali tem que se for, né? Ali o bicho pegou de forma diferente. E ninguém vai discutir o que aconteceu antes do dilúvio. Antes do dilúvio é que está a coisa. Né? Quem provocou todo o dilúvio foi realmente a própria raça humana. Tem muito de verdade nisso aqui. Certo? A própria raça humana. Aí, quem mandou destruir a Terra? Quem destruiu a Terra? O próprio Comando Astar. Que é como se fosse Deus enviar seu castigo. Porque ele podia evitar. Tem poder, tecnologia para isso, mas era livre-arbítrio, né? Se fizeram a guerra, se for agora. Vocês próprios cavaram um buraco. Vocês próprios destruíram a Terra. Entendeu? Hã? Plantou, colhe. Então, na verdade, toda essa discussão não vão fazer. Por isso que eu falo para vocês. Se você sabe a verdade e começa a olhar como ela foi escrita aqui, dá para tirar umas verdades que foram escritas aí. Dá para pincelar. Qual o motivo que Deus resolveu destruir? Né? Será que caiu um asteroide? Quem causou o grande desastre Atlântico? Quem causou o grande desastre Atlântico? Pois se fosse a queda de um asteroide, qualquer nave extraterrestre poderia evitar isso. E por que permite, vamos supor, se fosse isso? Então, nós vamos discutir tudo isso. Tá? Então, pessoal, até amanhã. Namastê.